Ei pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistir a esse vídeo. Bom, eu montei aqui uma videoaula para vocês, espero que vocês gostem e que consigam absorver o máximo de informações. E durante as nossas videoconferências, eu vou disponibilizar as nossas aulas para que a gente possa tirar dúvidas sobre o tema, ok? Então vocês podem assistir essa aula quantas vezes for necessário para que vocês consigam absorver o máximo de conteúdo e depois a gente encontra para poder tirar as dúvidas do mesmo, ok? Bom, vamos lá começar a nossa videoaula. Então, pessoal, é o seguinte, a aula de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 32 sobre potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Você já deve ter escutado aí energia potencial, elástica, gravitacional. Então, o que essa palavrinha potencial tem a ver com aquilo que você já estudou? Bom, é só você pensar, eu posso pegar um aluno aí e falar que ele tem potencial em passar em medicina. O fato dele ter potencial não significa que ele vá, mas que ele tem o potencial para isso. Então, várias outras coisas precisam acontecer para que ele atinja esse objetivo. Quando você estudou energia potencial gravitacional, por exemplo, você tem um lustre, ele possui energia potencial gravitacional. Pode ser que ele caia, e aí essa energia potencial vai virar energia cinética, ou seja, o que ele tinha armazenado de energia transforma-se em movimento, que é a energia cinética. Então ele tem aquele potencial, mas de fato ele só vai usar esse potencial a partir do momento que ele cair e transformar essa energia potencial gravitacional, que é o que está armazenado ali, em movimento, que seria energia cinética. A ideia aqui do potencial é exatamente a mesma. O potencial elétrico é a capacidade que as cargas vão adquirir de poder possibilitar o movimento de outras cargas que inserirem no seu campo elétrico, ok? Então, a definição, o conceito de potencial elétrico é o seguinte: o potencial elétrico de um ponto de um campo elétrico é a energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica colocada naquele ponto. A gente vai entender melhor o que é isso, mas a princípio o que a gente precisa saber? O potencial elétrico gerado aí por conta de um campo elétrico vai ser o quê? Vai ser a energia potencial elétrica sobre uma determinada carga que esteja dentro desse campo, ok? Então o símbolo U pode vir também como V, ele vai representar o potencial elétrico. EP vai ser a energia potencial. Daqui a pouco eu vou mudar esse símbolo de E para vocês não confundirem com o símbolo de campo elétrico. E que a gente já conhece é o símbolo de carga elétrica. Tudo bem? Então, só para a gente pensar nas unidades de medida, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Nas unidades de medida do Sistema Internacional, potencial como vai ser energia por carga, energia é dada em joule e carga coulomb. Então, nós vamos ter o joule por coulomb, que vai ser o nosso famoso volt. Então, quando você tem uma tomada aí na sua casa, de 220 volts, 110 volts, a gente está falando sobre o potencial elétrico dela, ou seja, a capacidade de transferir energia para fazer a nossa corrente elétrica fluir, ou seja, para movimentar as nossas cargas elétricas. Então, vou te dar um exemplo do nosso cotidiano. Você tem uma lâmpada que necessita aí de 4 volts. O que significa? Por que ela tem que estar submetida a este potencial elétrico? Porque ela vai precisar de consumir, de receber 4 joules de energia por cada coulomb de carga elétrica dela, ou seja, que vai passar nela. Ok? Uma tomada de 110, lembrando que a tomada fornece o potencial, né? Então, ela vai fornecer 110 joules de energia por cada 1 coulomb de carga elétrica. Ok? Se for 220, vai fornecer o dobro de energia para a mesma quantidade de cargas, ok? Então, só para vocês terem uma noção do que é esse potencial elétrico. Bom, então vamos pensar aqui, ó.
trabalho da força elétrica e um campo elétrico. Na nossa última aula, nós estudamos o campo elétrico. E aí eu te dei uma ideia aqui do campo elétrico uniforme, né? Então, eu tenho aqui o campo elétrico horizontal para a direita e tenho aqui o ponto A e o ponto B que eu coloquei nesse campo elétrico. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma carga elétrica no ponto A positiva. Se essa carga é livre e está dentro desse campo elétrico, vamos lembrar, essa carga ela é intrusa no campo ou é a que está produzindo o campo? É a intrusa, já tem esse campo, ele já existia sem essa carga, eu coloquei essa carga aqui. Então, era uma carga intrusa no campo. Só que como essa carga foi colocada nesse campo elétrico, ela vai sofrer uma força elétrica. E pelo que nós vimos nas últimas aulas, bom, a força elétrica que ela vai sofrer vai ser no sentido do campo elétrico. Lembrando que força elétrica em cargas positivas tem a mesma direção em sentido do campo onde elas estão. E isso por quê? Porque se o campo é da esquerda para a direita, significa que aqui eu tenho cargas positivas e aqui eu tenho cargas negativas. Então, sai das positivas e vai para as negativas. Então, essa carguinha que eu coloquei no ponto A vai sofrer um deslocamento indo em direção ao campo elétrico, ou seja, indo para a direita. Só que eu vou pensar no deslocamento dela só da direita para a esquerda. Lembrando que a equação dessa força elétrica num campo uniforme é a carga vezes o campo, e eu sempre coloco para os cálculos a carga em módulo, né? Então, o que significa? Essa carga vai estar submetida a uma força por conta do campo elétrico onde ela está. E o jeito que eu calculo essa força vai ser a carga vezes o campo, o módulo da carga vezes o módulo do campo, ok? Só que o que a gente vai perceber? Ela recebe uma força e vai se deslocar do ponto A até o ponto B. Ué, força e deslocamento nos relembra um conteúdo visto em anos anteriores, que é o famoso trabalho. Então, se eu quiser saber o trabalho que foi realizado para deslocar essa carga do ponto A até o B, vocês estudaram o trabalho de uma força mecânica. Só que a força que a gente está estudando é a força elétrica. Por isso o tema, trabalho da força elétrica. Por quê? Porque está tendo uma força atuando, só que essa força é elétrica, e um deslocamento. Quando a gente pega força vezes deslocamento, a gente vai ter a unidade de energia, ok? Que é Newton vezes metro, é o nosso famoso Joule. Então, se você calcular a força elétrica e ver qual foi o deslocamento que essa força gerou, você vai estar aí calculando o trabalho. Sabe essa energia aqui que a gente está vendo no potencial elétrico, que é energia nas cargas? Essa energia pode ser exatamente o trabalho realizado. Então, se eu pegar, eu tenho um potencial no ponto A, tá? E vou ter um potencial no ponto B. Se eu quiser saber qual é a diferença desse potencial, como que eu faço isso? Eu vejo o trabalho realizado entre eles sobre qual carga elétrica foi. Ou seja, energia por carga, que é o Joule por Coulomb, que é o nosso volt, ok? Então, aí eu de fato peguei um potencial elétrico e fiz com que essa carga se deslocasse, que essa carga ganhasse movimento. Um trabalho foi realizado sobre ela. Tranquilo? Então, como que eu poderia calcular esse trabalho? Posso pegar tanto força elétrica vezes o deslocamento feito, como poderia pegar a força elétrica, calculando como Q vezes E, e depois o deslocamento, ou seja, se a força elétrica, trabalho de A até B, se a força elétrica calcula como carga vezes o campo, eu coloco força elétrica aqui, vezes o deslocamento, para calcular o trabalho. Tudo bem? Então, assim eu calculo o trabalho feito por uma força elétrica dentro de um campo e dessa forma eu consigo achar a diferença de potencial desse campo.
Outra opção que você pode ter é pegar o que você achou para calcular trabalho e substituir aqui, ó. Como é que vai ficar? Você consegue fazer daí? Vai ficar Q vezes E vezes D sobre o Q. Esse Q corta e vai ficar E vezes D. Então, eu tenho duas opções de calcular a diferença de potencial em um campo. Pego o campo vezes o deslocamento feito dentro dele. E assim eu consigo saber qual foi a diferença de potencial ali, ou seja, a quantidade de energia fornecida sobre uma determinada carga para poder ter esse deslocamento. Tudo bem? Então, olha só, duas aplicações sobre o que a gente viu. Uma carga elétrica pontiforme de 1 microcoulomb, isso aqui é 10 a menos 6, né? Não vamos esquecer. E de massa 10 a menos 6 quilogramas, é abandonada em repouso em um ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade 10 a 5 newtons por coulomb, conforme a figura. Na figura, o campo ele é horizontal para a direita e tem os pontos A, B e C, só que a carga foi abandonada no ponto A. Temos algumas informações de que a distância entre A e B é de 1 centímetro e de A a C vale 2 centímetros. Determine a intensidade da força elétrica que atua em A. Bom, força elétrica é a carga vezes o campo. Sendo assim, a força elétrica vai ser o módulo da carga, que é 1 vezes 10 a menos 6, vezes o valor do campo, que é 10 a 5. Isso aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1 newton. Então, essa é a força elétrica que atua nessa carga quando ela está no ponto A. Lembrando que como o campo elétrico é uniforme, se ela estivesse no A, no B ou no C, o valor da força sobre ela vai ser o mesmo, tá? O trabalho feito pela força elétrica sobre a carga no deslocamento de A até B. O trabalho feito, pelo que a gente viu agorinha há pouco, vai ser a força elétrica vezes o deslocamento de A até B. Sendo assim, o trabalho de A até B vai ser a força que a gente calculou em A, 0,1, vezes o deslocamento, que é de 1 centímetro, né? De A até B é de 1 centímetro. Só que você vai ter que colocar isso em metro. Então, 0,01, isso dá 1 vezes 10 a menos 3 joules, já que trabalha a energia e a energia é dada em joule. Outra forma de representar esse trabalho é 1 milijoule, já que o mili vale 10 a menos 3, ok? Então, aqui calculamos o trabalho. E, por último, nós aprendemos que a diferença de potencial é o trabalho sobre a carga. Uma forma de falar a diferença de potencial nas questões é DDP, ok? Então, se falar DDP, você lembra que é diferença de potencial. São as siglas de diferença de potencial, DDP. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser quanto? Então, a diferença de potencial vai ser o trabalho feito nesse deslocamento sobre a carga que você está deslocando. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 foi o trabalho e a carga 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Resolvendo essa continha, a diferença de potencial vai dar 1 vezes 10 a 3 volts ou 1 kV, ok? Vamos para o próximo exemplo sobre o que a gente viu. O próximo exemplo é o seguinte. Deixa eu ver se está dando para focar aí. Tremidinha. Bom, considere os dados da questão anterior, mas agora o deslocamento da carga, que foi de A até C. Então, vamos olhar aqui novamente o campo elétrico da questão anterior. De A até C vai ser um deslocamento vertical. O que você tem que lembrar? Como a carga é positiva, a força elétrica que vai atuar nela é no mesmo sentido do campo. Ou seja, se o campo é horizontal, a força elétrica também é horizontal. O deslocamento que ele está querendo avaliar é um deslocamento na vertical. O campo elétrico não foi o responsável em fazer esse deslocamento, porque o único deslocamento que ele pode fazer é, se for carga positiva, horizontal para a direita. Se fosse carga negativa, seria horizontal para a esquerda. Agora, para baixo, isso não pode acontecer.
Então, esse deslocamento de A para C não foi o campo que executou. Se você lembrar de quando você estudou trabalho, na verdade, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo entre a força e o deslocamento. Porque na questão anterior não foi necessário preocupar com isso. Porque se você prestar atenção, a força era horizontal para a direita e o deslocamento também. Ou seja, o ângulo entre a força e o deslocamento era 0. Cosseno de 0 é 1, então não fazia diferença você colocar nenhum valor aqui. Porque o valor que você deveria colocar é 1. Então, bastava você fazer força vezes deslocamento, igual a gente respondeu a questão anterior. Porém, aqui, você já tem um ângulo diferente de 0. O ângulo entre a força e o deslocamento vai ser de 90 graus. Vocês conseguem perceber? Se você colocar aqui o ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é igual a 0. Ou seja, na hora que você fizer o trabalho de A até C, você vai colocar o valor da força, que é a mesma em todos os pontos, 0,1. Você vai colocar o deslocamento de A até C de 2 centímetros, ou seja, 0,02. Porém, o cosseno entre a força e o deslocamento é de 90 graus. E cosseno de 90 é 0. O que vai implicar num trabalho igual a 0. E faz sentido. Se o campo só pode fazer força para a direita ou para a esquerda, não foi ele que fez esse trabalho vertical, ok? Se o trabalho nesse deslocamento foi 0, qual é a diferença de potencial entre os pontos A e C? Diferença de potencial não é o trabalho executado sobre a carga que você está estudando? Quanto que foi o trabalho? 0. 0 sobre qualquer valor de carga vai dar 0. O que significa que a diferença de potencial entre A e B é 0. Ou seja, o potencial, A e C, né? O potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto C. Se a gente voltar aqui, galera, qualquer ponto que estivesse nessa linha tem o mesmo potencial elétrico. A mesma quantidade de energia vai ser transferida para as cargas. Agora, se eu pegasse um ponto B e um ponto D na mesma linha, o potencial em B vai ser igual ao potencial em D. Só que o potencial aqui não é igual aqui, ok? Como aqui está mais próximo de cargas positivas, o potencial vai ser positivo. E aqui estou indo para próximo de cargas negativas. Então, nós vamos aprender daqui a pouco que o potencial em A e C vai ser maior do que o potencial em B e D, pelo fato de eles estarem mais próximos das cargas positivas e esses aqui indo para as cargas negativas. Essa linha toda, que está o A e o C, a gente chama de linha equipotencial, já que qualquer ponto nessa linha vai ter o mesmo potencial elétrico. Da mesma forma, essa linha aqui, ó, também vai se chamar linha equipotencial, já que o potencial em B, em D ou em qualquer ponto nessa linha vai ter o mesmo valor. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula introdutória ao conceito de potencial elétrico. Ainda precisamos de mais 2 aulas como esta para poder dominar esse assunto por completo e ter condições de fazer todas as questões do capítulo 32. Então é o seguinte, não percam as próximas aulas, não deixem de assistir. Se for necessário, assista essa aula mais de uma vez para que você domine por completo o que foi visto aqui hoje e consiga dar sequência às demais aulas que vão vir aí. Esse assunto é de total importância porque é a base para a gente começar a estudar circuito elétrico. No mais, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, viu? Tchau!